aqui para a segunda parte do nosso curso, né? Essa parte mais prática, tentar implementar aí um RAG bem rápido, bem simples mesmo, só para entender melhor o que é que a gente discorreu durante a outra aula, né? Da aula anterior. Então a primeira coisa aqui que a gente precisa fazer é acessar o aistudio.google.com. Vocês acessam esse link aqui, tá? Aí podem fazer o login com a conta que não seja o da Rural, aquele .frpe.br, porque com o login da Rural vocês não conseguirão acessar essa página aqui do Google. Se for uma conta @gmail.com, já vai resolver esse problema. Então vocês vão acessar essa página. Aqui na parte no botão de Get API Key, vocês vão clicar. E aí vocês podem clicar em criar uma chave de API. Vem aqui, seleciona um projeto, se não tiver pode pedir para criar um projeto novo, e aí a chave de API ela está sendo gerada aqui. Com essa chave de API a gente vai conseguir se comunicar com o modelo, então a gente vai desenvolver um programa em Python e esse programa vai conseguir fazer a comunicação com o modelo Gemini do Google através dessa chave de autenticação. Então vocês copiam aqui, guardam. Essa chave aqui vocês não perdem, então qualquer problema vocês podem voltar aqui em Get API Key, clicar aqui na chave e em copiar. Bem simples. E aí, vou discorrer um pouco sobre o nosso código aqui. Esse código, o link para ele vai estar disponibilizado aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês poderão acessar esse código e rodar. Eu vou passar as instruções para rodar. O readme dele também já tem isso, então já tem aqui as instruções para que vocês consigam rodar. E aí, nesse primeiro momento, eu vou explicar aqui como é que funciona esse código. Então a gente tem aqui nessa primeira parte aqui algumas configurações da aplicação. Então Data Directory é para poder pegar o diretório com os arquivos que a gente vai utilizar para criar o nosso banco de dados, naquele banco de dados que o Retriever vai ficar fazendo as consultas. Gemini API Key é justamente a chave da API que a gente acabou de gerar, o modelo que a gente vai estar utilizando, e aí essas configurações aqui eu vou passar para vocês também. O Gemini Model, que é para escolher o modelo que a gente vai utilizar, o Gemini Embedding, que é para escolher o modelo que vai fazer os embeddings, aquela parte lá de pegar o texto e transformar em um vetor numérico. Então a gente vai escolher também, existe um modelo de linguagem que é responsável por fazer isso. Então pegar aquele texto lá e aí categorizar cada uma das suas palavras para que a gente consiga colocar ele em um espaço vetorial. E aqui é uma configuração do modelo que é a temperatura. A temperatura é basicamente para dizer o quanto aleatório o nosso modelo vai poder ser. Por exemplo, se a gente coloca uma temperatura muito alta, ele vai pegar um conjunto de palavras que ele vai escolher, e aí a próxima palavra que ele for escolher, ele vai adicionar mais aleatoriedade. Vai ficar uma coisa muito engessada. Se você quiser tornar as respostas mais engessadas, o ideal é que fique com a temperatura próxima de zero. E a temperatura ela varia de 0 a 1. Aqui a gente tem a leitura do diretório, então é feita aqui a leitura dos arquivos que estão no diretório que a gente carregou aqui, que a gente passou o path. Esses arquivos são carregados nesse tipo de objeto, esse doc. A gente vem aqui e carrega o modelo utilizando uma importação do Llama Index. Então a gente vem aqui, seta o modelo que a gente vai utilizar e a API. Agora a gente vem aqui e seta também o embedding, o modelo de embedding. Então a gente passa aqui o modelo, o nome dele e a chave da API. Então aqui a gente tem os nossos dois modelos que serão utilizados no decorrer das requisições, né? Aqui a gente faz alguns sets de configurações para o embedding. Então a gente seta aqui o modelo. Esse aqui é para que o Llama Index consiga utilizar essas configurações aqui. O Llama Index é um framework que facilita esse tipo de aplicação, desenvolvimento de aplicações que interagem com modelos de linguagem. Então a gente coloca aqui essas configurações, o embedding, o LLM, aqui o chunk size,
que eu falei para vocês, que poderia ser parágrafo. Aqui a gente está utilizando quantidade de palavras, então ele divide por 80, por 800, né? Então a cada 800 ele cria um vetor. Aqui a gente está criando os vetores, e aqui a gente guarda esses vetores, tá? A gente está pegando cada um dos textos lá e configurando, através dessa configuração aqui, a gente está gerando os vetores. Então a gente gera esses vetores, a gente agora configura aqui o retriever para ele buscar nesse index, que é como se fosse o nosso banco de dados em memória do nosso texto, e aí a gente diz aqui a quantidade de textos que ele vai buscar, né? Então, quando como eu falei lá, ele vai buscar os textos similares ao que foi informado no prompt. Quantos textos similares ele vai buscar? Então a gente coloca aqui a quantidade de textos que ele vai buscar, os 10 mais similares nesse caso. Mas poderia ser um só, 2, 3, depende do que qual o seu objetivo. Aqui é uma outra abordagem para configurar o motor de busca, e aqui é um laço. Aqui já é a parte da aplicação, que é aqui. Até aqui a gente fez uma configuração do pipeline do Ragnar. Então a gente pegou o documento, a gente configurou para que esse documento seja dividido a cada 800 palavras. A gente, depois disso, configurou o vector index para poder criar o nosso vetor do banco de dados, nosso banco de dados vetorizado. E agora a gente vai partir para comunicação e aí conversar com os nossos documentos que foram salvos nesse index aqui. Então a gente tem aqui um input, né, para receber o nosso prompt. Esse prompt é coletado, e aí através dessa função aqui a gente passa a query que foi digitada, né, o nosso prompt, ela vai ser buscada no nosso index, e depois que ela for buscada no nosso index, ela já é enviada para o modelo de linguagem, nesse caso o Gemini, e aí ele já devolve aqui a nossa resposta, e a gente está printando ela aqui todas as vezes. Então aqui é o comportamento da nossa aplicação, uma aplicação simples para ilustrar como funciona, e aí eu vou partir para a execução desse código.